Fala galera, começando agora mais um podcast Fala Parceiro, na edição especial iFood Move, o maior evento para donos de restaurantes e deliveries da América Latina. E hoje o nosso papo eu vou contar com dois convidados que são baita case. Eu até falei para eles nos bastidores, cara, quem opera no delivery, nunca ouviu falar no nome deles ou da marca deles, tá empreendendo errado, não tá estudando certo, porque eles são uma baita referência em como operar o delivery e tratar ele como um negócio da forma certa. Então aqui, hoje comigo, o Bruno e o Antônio do Grupo Papila Deli. Tudo bem, gente? Tudo bem. Ó, Rafa, prazer. Já vou me antecipar, tá? Vocês vão ter que tirar no Impopar quem responde cada pergunta. Convidado quando vem os dois sócios, é isso. É bom que depois se der briga, vocês se resolvem lá fora. Fechado. Primeiro, quero agradecer muito pela presença de vocês. A gente conseguiu espaço na agenda do evento. Eu tenho certeza que muita gente lá embaixo vai querer se conectar de vocês e a gente consegue roubar um pouco. Mas eu não sei quem vai responder a minha primeira pergunta. Se tiver alguém que está assistindo a gente, que eu acho quase impossível, que não conheça a marca de vocês, o que é hoje o Papila Deli? Como que vocês estão? Qual que é a situação atual da marca? Gosto muito disso. É que os dois sabem tão bem sobre a marca. Cara, a Papila ela é uma marca 100% digital. Legal. Focada para delivery, no ramo da alimentação. A gente é multiculinárias, então a gente construiu a Papila para ser um ecossistema de marcas. Onde a gente pudesse estar 7 vezes por semana presentes na casa do onde a gente pudesse estar 7 vezes por semana presente na casa do consumidor. Então a gente vai praticamente de A a Z. A pessoa quer comida saudável, a gente tem. A pessoa quer comida mais gordinha, a gente tem. A gente quer, o cara quer a pessoa quer uma comida intermediária, a gente também consegue atender. Então um resumo mais ou menos do que é a Papila hoje. Legal. Quanto tempo vocês têm de mercado? A gente, de história juntos a gente tem 7 anos. A gente começou em 2018, mas de operação a gente começou em dezembro de 2019. Tá. E uma pergunta, até dei um respiro, se vocês quiserem abrir, quanto em média de pedidos vocês fazem hoje no mês no grupo? A gente está fazendo hoje quase 80 mil pedidos. Forte. Forte, pergunta pro cara aqui da operação. Já vai a pergunta, cara, como que gerenciar tudo isso? Eu vou engatar na minha segunda pergunta, que é justamente, com 80 mil pedidos vocês têm uma clareza muito grande do que é o delivery hoje, né? O sucesso de vocês não é à toa e não é uma hype, vocês já se consolidaram no delivery. Como que vocês olham para isso? É produto, é serviço, é uma mescla? Queria entender na visão de vocês o que de fato move o delivery para ele acontecer, para ele ter resultado. Boa, vamos lá. Primeiro prazer aí, Rafa, uma honra aqui estar participando do podcast com você. Já conheci um pouquinho aí, sempre que eu e a equipe toda da Papila, a gente fica se mandando ali os directs ali, olha isso aqui, um monte de informação legal, e é um prazer estar aqui hoje. Obrigado. Podendo falar um pouquinho de delivery. Então, hoje, o que acho que diferencia um pouco e a gente olha muito é produto, a rapidez e excelência operacional, né? O que é a excelência operacional para conseguir isso tudo? São processos. Eu acho que a Papila hoje ela está com 5 anos, ela vai fazer 5 anos no final do ano. A gente está com 13 culinárias já, nem em todos os lugares da cidade a gente já tem todas essas culinárias, mas o que a gente já é forte e a gente fala, cara, isso a gente sabe fazer e tem processo são as culinárias saudáveis. A gente está com aproximadamente são 9 culinárias, então todas derivam da Papila. Legal. E também tem as submarcas, que é a Dali. São poucas caixinhas de salada, com um pouco menos de proteína, mas muita comida. Legal. Então ela trabalha para um outro público ali no tempo ocioso dos nossos colaboradores. Então a gente mede muito quanto um colaborador consegue fazer e a gente está sempre querendo aumentar a produtividade dele sem estragar o cliente que está pagando por aquilo dali, né? Legal. Cara, e uma coisa é que vocês olham produto de forma estratégica, não é simplesmente o produto ser bom e gostoso, é como que eu entro na casa desse cara segunda, qual que é o produto que eu entro na terça, para vocês terem muito mais do que recorrência, mais frequência, né? Que ninguém come o mesmo produto todo dia. Essa sempre foi a nossa ideia, tá? Porque a gente não contou um pouquinho ainda da nossa história e como que a gente montou isso aqui em conjunto, mas o Antônio é o cara que morou muitos anos fora, né? Morou muito tempo na Europa, estudou gastronomia lá, trabalhou
Começou no chão da cozinha limpando, Legal. virou chefe de um restaurante 1 estrela, depois virou chefe de 2 estrelas, 3 estrelas e voltou para cá. Trabalhou lá. Mas o de 1 estrela ele virou. E quando a gente resolve montar isso, cara, como que a gente consegue usar todas as habilidades dele? Sim. Dentro de um negócio que é digital, então a gente pode criar várias coisas ao mesmo tempo, para não ter a cozinha ociosa e conseguir atender de segunda a segunda todos os clientes e ter uma frequência de clientes comprando da Papila. Então, Vocês tinham essa visão desde o início? desde o início. Animal. E acho que um ponto importante, só agregando no que o Antônio falou, que ele falou sobre produto, sobre processo interno, tem uma questão que é a marca, né? Também do D0, somos em 3 sócios fundadores, então eu, o Antônio e o Alex. O Alex, no começo, ele batia muito sobre, cara, a gente precisa ter uma marca, né? E a gente também acreditava muito nisso, porque como que você faz um negócio que é 100% digital na alimentação? Sim. A gente fez o caminho completamente inverso do que geralmente as pessoas fazem. É uma pergunta, quantos negócios você conhece que nasceram no digital? E desses negócios que nasceram do digital, quantos são de alimentação? Então a gente forçou muito para que a nossa marca ficasse conhecida também. E, obviamente, tendo um bom produto, tendo um bom processo, tudo ia caminhar em conjunto. Legal. E aí, foi muito bom você ter trazido esse contexto, porque a minha próxima pergunta é justamente isso. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu falo que o empreendedor, principalmente no mercado de alimentação, ele tem uma crença limitante muito grande, que quando ele vê alguém que tem muito resultado, ele imagina que essa pessoa começou com tudo certo, com a melhor cozinha, com os melhores equipamentos, e é isso que eu queria explorar um pouco de vocês, né? Eu acho que o legal é que a gente não se conhecia, se conhecemos aqui no iFood Move, eu queria entender como que foi o início. Cara, se foi tudo certo do jeito que vocês planejaram, parabéns, é mérito de vocês para conseguir, mas ou não, fala, não, Rafinha, teve que fazer gambiarra aqui, teve que se espremer ali, deu cabeçada, que eu acho que é importante para quem tá assistindo, para essa pessoa não bater uma crença limitante. Que tem gente que fala, cara, eu nunca vou chegar lá porque os caras já pegaram tudo pronto. E não, eu acredito que alguma coisa de perrengue vocês passaram no início. Essa é boa. Acho que a gente tá se complementando aí. Legal. Cara, quando a gente teve a ideia da Papila, é legal contar, a gente viu uma oportunidade no mercado, então, na nossa visão, grande parte dos restaurantes, eles tinham um delivery, mas era assim, faz ali na portinha, faz no cantinho, né? Nem faço questão de Era o puxadinho do restaurante. Era exatamente isso, era um puxadinho. E aí, o Bruno e o Alex, na época, eles eram sócios de uma hamburgueria, e o Alex tinha um restaurante japonês, e o Bruno estava trabalhando com ele, e eu dava consultoria, eu tinha chegado da França, eu fazia eventos em casa e eu dava consultoria para um grupo de refeição corporativa. Legal. Eu tomava uns cafés com o Alex, e aí o Alex chegou e falou, cara, tô vendo uma oportunidade de abrir um negócio, vamos abrir um delivery? Aí eu falei, cara, já tava para sair de onde eu tava, porque já tinha dado o prazo, eu falei, cara, é o que eu mais quero. E aí é onde começa a história, porque a gente foi na minha casa, a gente idealizou que a gente queria entrar no delivery, então a gente imaginou que a gente ia fazer ele já tinha expertise e tudo pronto do sushi, o Alex, e aí eu dei um toque das coisas que eu gostaria de apresentar ali no menu, então ia ser sushi, pizza e salada. O porquê? A salada ela é frequente no almoço e no jantar na vida do brasileiro, né? Então você tem uma constância para você fazer de pedidos. Sim. E pizza e sushi, sushi bomba muito à noite, de manhã não tão bom, na nossa visão. E a pizza explode depois de quarta-feira. Sim. Então a gente já queria usar uma matriz ali de ocasião de consumo, igual o Bruno falou, para assim, cara, de segunda a quarta a gente vai estar garantindo um fluxo constante. E agora a gente queria bombar no sushi. Só que quando começou... Bem, antes do quando começar, vem a parte da obra, né? A gente projetou para começar o negócio, precisava de 300 mil reais. A gente, cara, desenhou um papel em branco e foi bater na porta de todo mundo que a gente conhecia. Cada um botou uma boa parte do que tinha guardado. Sim. E a gente vendeu 10% da empresa para anjos estratégicos, os Smart Money. Então, eles seriam os nossos mentores e ajudariam com a entrada ali dentro do mercado. Se quiser, vai me interromper, né? Não, pode ir, tá ótimo. Eu vejo que você tá, tá na nostalgia aí, né? Tô só eu sou o criador, o chefe, né? Eu tenho o Bruno, eu brinco que ele é meu tio Patinha, que conta as moedinhas. Então, cara, ele foi planilhando tudo, eu fiz as receitas, a gente botou tudo no papel
Na hora que a gente foi começar a obra, lógico que a gente tomou a volta do cara, porra, a sorte foi que a gente fechou a mão de obra e aí ele ia na Leroy com o carro da mãe. Sim. A gente ia se dividindo, buscar saco de cimento, perguntava pros caras, porra, o cara falou que vai levantar um quartinho aqui, isso aqui de cimento é muito ou é pouco? O cara tá querendo me dar a volta. Acho que esse é o primeiro perrengue que a gente passa, assim, a gente não tinha muito dinheiro para começar, construir, a gente não tinha tanto know-how, tanto conhecimento, e ao mesmo tempo a gente falou, olha, você cuida da obra, a gente cuida da compra do que você vai precisar usar na obra. Então, cara, literalmente, eu não tinha carro, eu pegava o carro da minha mãe, eu ia na Leroy, na Seisei, etc., enchia o carro de cimento, de areia, etc. Nossa. Eu lembro um dia que eu enchi de tanto cimento que a roda batia no para-choque Porque desceu. e quase não andava. Eu falava assim, pô, mãe, acho que seu carro tá com algum problema aqui. Pausa, detalhe, isso é porque a gente nem falou, teve a parte da cotação. O primeiro cara cobrou 1 milhão pra fazer a obra, a gente olhou e falou, velho, sai daqui. Impossível. O segundo deu 750. Aí um contato falou, pô, eu tenho um cara que veio do Chile que tá fazendo a minha obra que resolveu o problema do restaurante de um amigo. Aí a gente trouxe ele, o cara falou, 150. 250. A gente, bem, Bom, nem sabia que o cara resumindo, no fim da obra ele abandonou a obra, porque é óbvio que o custo não fechava, ele sumiu. E a gente teve que tocar sozinho do jeito que dava para montar o começo da nossa operação. Então, assim, foi o puxadinho do puxadinho do puxadinho para conseguir iniciar a operação. E acho que um ponto importante que você perguntou do começo também, a gente estava se conhecendo, né? Conhecia ele na física, mas em trabalho Sim. não conhecia o Antônio. E eu, o Antônio e o Alex, a gente tem perfis diferentes. Só que acho que a gente tem um negócio que, graças a Deus, a gente é super amigos, nos tornamos amigos, as nossas esposas são amigas, Legal. que é índole. Então a nossa índole é muito do bem. Um que é o melhor pro outro. Acho que esse é o ponto principal. Pode tá? quebrar o pau, mas todo mundo tá na mesma direção e vai jogar o jogo aberto. A empresa em primeiro A lugar. empresa em primeiro lugar. Sempre. Então acho que foi um começo, principalmente. O Alex olhava no começo da operação muito mais pro marketing, eu ficava na operação na porta para fora e o Antônio na porta para dentro, que a gente teve que se entender muito bem. Teve várias discussões no meio do caminho, porque é um nível de estresse absurdo para o negócio dar certo. Então pensa que a gente chegava lá 5, 6 horas da manhã, a gente não tinha muitos funcionários, a gente saía à meia-noite, 1 da manhã, o Antônio veio de cozinhas super rígidas e que, pô, tem que limpar isso dessa forma, tem que fazer isso daquela forma e etc. Na verdade, eu brinco que hoje na minha casa a limpeza vem por conta do ensino que ele me deu. Pra não ser a vergonha da profissão, né? Eu pedia pra ele, desce o coentro, o cara me trazia alecrim, velho. Então ele foi um cara assim que me ensinou muito como limpar, como fazer e etc. E eu tive, nesse começo aí, o Alex também entrou pra dentro da cozinha, que suportar o lado da operação dentro, porque a gente começou a crescer, e até entrar a pandemia, que infelizmente aconteceu, mas pra nós, a gente também tava no momento certo, na hora certa, a gente não conseguia contratar gente, porque como é que a gente concorria com o restaurante? Sim. Como é que um funcionário acreditava que a Papila podia chegar lá? Então eu lembro, o começo foi muito duro, assim, a gente ficou por quase 1 ano com 8 funcionários, já fazendo um volume razoável de pedido. E vocês estressando na operação o dia todo. E a gente- estratégico também, né? Estressando, sem fim de semana, sem ver... Bom, era um momento de pandemia, então a gente mal via as namoradas e etc. Então, assim, foi um momento muito que a gente se abraçou e falou, cara, vamos fazer o negócio acontecer. Então, foi um momento... Eu acho que a sua pergunta foi fácil? Cara, não foi fácil. Ainda é muito difícil. As coisas vão se ajustando ao longo do tempo. Mas é um percurso muito grande para chegar lá. Tá. E esse foi um belo início de um perrengue, né? E aí teve a criação de marca, né? O que e como ir. Porque eu te falei fresh, que é a salada, pizza, sushi. E aí isso tava no papel, né? Porque ele aceita tudo. PPT aceita tudo, né? A prática. Excel. Excel, Excel. e aí, puta, parece que vocês leram o roteiro. Não foi combinado, tá? A gente se conheceu meia hora antes do episódio. Mas é justamente a minha próxima pergunta. Porque hoje vocês têm uma gama de marcas, né? E eu vejo hoje o mercado falando muito que, multiculinária é o futuro, né? E aí, a pessoa tem uma marca, não consegue performar e ela sai abrindo um monte de marca e, cara, quando ela vê, ela tá matando a primeira que pelo menos tava indo, sabe? Como que vocês gerenciam, como que vocês estruturaram para conseguir tirar do papel a gama de marcas que vocês tinham previsto?
Então, aí isso foi um aprendizado, né? A gente já tá agora no 5º ano, mas no início a gente falou... Só corrigindo, a gente tá no 6º. 6º ano. 6º ano. É a operação de suga. Isso aí dá briga, igual errar a data de casamento. A gente finaliza esse ano com 6 anos. Né? Legal. Boa, a gente tá no 5º ano e agora indo pro 6º. E, cara, para começar, a gente idealizou salada, sushi e pizza. Então, quando eu comecei os testes do sushi, eu cheguei e falei pros meus 2 sócios, cara, eu não vou conseguir escalar isso. Hora homem é cara, para contratar sushi man vai ser difícil e a gente vai depender muito de alguém. E a ideia do negócio aqui é poder escalar, né? É uma comida boa, com qualidade, processos e Digital. bom preço. E aí, o sushi, pô, não precisa nem falar. Aqui em São Paulo, cara, o que tem de restaurante bom, você vai brigar com só gente grande. Pizza, idem. A gente começou os testes da pizza, aí a gente chegou e falou, cara, vamos fazer um teste aqui e ver como é que vai ser com o iFood. Até o motoboy chegar e por aí vai. Aí eu falei, Bruno, a gente precisa de motoboy na porta. Ele falou, velho, esquece, a gente não tem dinheiro. Tem cara. Aí eu falei, então a gente não vai fazer pizza. Aí a gente se olhou e falou, porra, mas aí pra onde a gente vai? Vai fazer pizza só à noite. Não, porra, o funcionário vai estar aqui de manhã à noite. Não vai funcionar. A gente tem que usar o funcionário os 2 turnos. Sim. Aí o Alex, acho que foi uma ideia em conjunto. Falei, cara, vamos fazer poke. Eu falei, porra, poke escala. E aí a gente pediu a concorrência inteira do mercado. Na época tinha alguns players, alguns concorrentes, e aí a gente pesou grão por grão de arroz, grão por grão de peixe, tudo. Pediu tudo, o cardápio inteiro. Gastamos o que a gente não tinha, pesou, Bruno planilhou, e aí a gente foi e criou o nosso diferencial que hoje muita gente faz. Na época, você pedia um poke, vinham todos os acompanhamentos à parte. Você tinha que abrir 10 caixinhas. Aí a gente criou um papelzinho manteiga e bota no meio do que é gelado ali, frio ou quente, bota o papelzinho e põe os crocantes em cima. Na hora que você vai comer o delivery, você tem que ter praticidade. Então, você abre a caixinha, põe tudo ali, põe o molho e já come e acabou. Isso foi um belo diferencial. Experiência do cliente. Não só a experiência, tanto o Bruno quanto o Alex batiam muito na história da marca, a gente investiu em embalagem. A embalagem, a gente fez questão de investir na mais cara, mas ter uma marca presente. Então, era uma embalagem com uma cor diferente, só esse fornecedor fazia. Então, isso pegou muito, né? Essa linguinha, todo o diferencial foi, na verdade, a gente acredita, foram vários pequenos detalhes que a gente conseguiu escalar e chegar onde a gente chegou, porque a gente se preocupou muito, né? Não foi um botão mágico. Não foi um botão mágico e a gente sempre se colocava como cliente. O cliente sempre em primeiro lugar. Então, isso fez com que a gente chegasse lá. E aí hoje, na pergunta que você falou, como que vocês fizeram tantas culinárias, né, tantas marcas? O começo era feeling, né, era produtos que se assemelhavam, então a gente começou com poke, depois foi para salada, que é praticamente o mesmo insumo. A gente foi para o wok para testar uma culinária quente, porque o Antônio veio com o know-how asiático da Wok é aquela panela asiática em forma de tipo um chapéu ovolado, para quem não conhece. Chapéu do Raider do Chapéu do Raider, você puxa ali, joga num fogão e bota tudo ali na panelinha para dar um saborzinho. Mas sempre como manter esse ecossistema, tentar diminuir o máximo de desperdício e fazer mais do mesmo com os insumos que a gente tem dentro da casa. Usar o mesmo insumo para as cozinhas conversarem. Hoje, como que a gente cresce lá dentro? O Antônio pode falar um pouco melhor, porque hoje ele olha a parte de produto, mas hoje é muito baseado em dados. A gente tem o nosso feeling, mas a gente só confirma ele com dado. Se o dado não se confirmar, a gente não vai. E aí ele pode dar um pouco de exemplo como que ele faz junto com o time lá dentro sobre isso, porque eu acho que é um exemplo fantástico, que naquela época a gente não conseguia fazer. Então, hoje a gente está muito mais firme, mais forte para saber quais são os próximos passos da companhia. Porque está todo mundo integrado. Antes de passar para o Antônio, um ponto que vocês trouxeram que eu acho super relevante, que é a questão de se colocar no lugar do cliente, né? Acho que tem uma frase que eu ressignifico ela de uma forma diferente, que as pessoas falam foco no cliente. Eu falo, não, é foco do cliente. É como que você, na posição do cliente, se vê. Porque no final do dia é isso. Cada um tem sua particularidade, mas, todo mundo quer receber um delivery mais prático, todo mundo quer receber um delivery no prazo certo, e o cliente aceita pagar, desde que você alinhe expectativa com ele, né? Rafa, tem um ponto super importante. Quando a gente pensou em fazer a Papila, a gente tomou muito não. A gente foi atrás de muita gente. Muita gente não acreditou que seria capaz de fazer uma marca forte, começando pelo delivery. Todo mundo falava,
vocês 3 se completam, tem um asset super bom na mesa, mas, cara, vai pro físico. A gente falou, não, a gente não tem dinheiro para fazer o físico. A gente tem o que a gente planejou para fazer o delivery e a gente vai vencer aqui. A Boca não é uma coincidência. A Boca foi planejada para, cara, se Deus quiser no Brasil, a gente ser reconhecido pela Boca. Intencional. Intencional. Tudo foi feito de forma intencional. A palavra papila, que é de papila gustativa, que é o sabor, que é uma das palavras, um dos sintomas de sabor dentro da boca, ela também foi pensada. O deli, que é o conjunto da papila mais o deli, também é de delicatesse, de delivery, de delícia. Então, tudo foi planejado para a gente conseguir executar a operação. Animal. Então, vocês não estavam... Tipo assim, estavam começando, não foi tudo pronto, só que vocês não estavam indo como aventureiros. E as pessoas falaram, não vai dar certo. E vocês tinham muita clareza do que vocês queriam fazer e o caminho que vocês queriam percorrer. Ponto importante. Ele largou o que ele fazia, o Antônio. O Alex tinha um restaurante japonês que vendeu para operar junto com a gente. Eu saí do mercado corporativo, eu tinha 13 anos de mercado corporativo para vir montar. Então a gente não veio para essa aventureira. Inclusive, quando a gente apertou a mão, e foi uma conversa que a gente não teve mais do que uma conversa para um convencer o outro. Foi literalmente uma conversa de 3 horas. Eu lembro até hoje no Lepan da Lorena, que ficava perto da casa do Antônio. A gente falou, cara, essa empresa tem que ser profissional, essa empresa não é de amigos. Se tiver algum problema, a gente aponta o dedo na cara do outro, com respeito, claro. Se precisar resolver, a gente vai lá e resolve. A gente teve por um bom período uma ajuda de um coaching que intermediava a nossa relação entre nós 3. Terapia de sócios. Que era de fato uma terapia entre nós 3. E que ele, obviamente, ajudou a gente a ser como a gente é hoje no dia a dia do nosso negócio, para a gente conseguir escalar isso de uma forma profissional. Animal. Então, esse é o princípio do nosso, que a gente acredita que é o básico para a gente fazer o negócio dar certo. E, Rafa, para dar certo nas multiculinárias, não foi trivial. Como que aconteceu, né, na ordem ali do dia a dia? O poke deu muito certo. Então, depois de uns 6 meses operando, a gente já acionou a salada, que era mais fácil fazer, certo, que eram os insumos do poke. Depois, com o tempo, sobrou mais tempinho, o wok. Aí foi abrindo culinária a culinária. Lógico que chegou uma hora, que acho que é a pergunta que todo mundo deve querer ouvir, assim, pô, como é que vocês fazem? Pô, multiculinária, tá perdendo foco. Cara, a gente perdeu o foco. A gente errou pra caralho. Então, CMV ficou lá no alto, qualidade começou a fugir, porque... até um mal ali, porque eu fiz gastronomia, né? Então fazia receitas muito elaboradas. E a gente tem uma equipe muito forte também, abaixo, que, cara, tá sempre seguindo um padrão de excelência e indo ali, cara, esse prato tá sensacional. Só que chegou uma hora que a gente tinha tanta coisa que, cara, a gente começou a bater nos nossos pilares, que é a rapidez, olhar o cliente final. Então, o menu começou a atrapalhar o fluxo operacional. E a gente falou, não, mas tem que ser isso daqui, cara. Não. Aí você volta e lembra quais são os valores e os pilares que vocês colocaram para a marca. Vamos parar, cara. A gente cresceu demais, a gente apertou muito o acelerador achando que era alguém que nunca foi. E vamos reestruturar. Puxou o freio de mão, cara. A gente teve que passar uma reestruturação na empresa. Foi um momento muito dolorido, assim, cara. Tirar pessoas que você vendeu o sonho para construir o seu sonho, né? Você tirar uma galera que estava ali, e aí foi onde começou um projeto para chegar onde a gente está hoje, que foi repaginar todos os cardápios. Então eu tinha um bolo que, cara, eu ainda amo ele até hoje, eu faço só na minha casa, mas eu tentei replicar ele na Papila, ele era um dos que mais vendia, mas o cara de estratégia chegou assim e falou assim, Antônio, deixa eu apresentar uma folha aqui, cara, que veio do iFood. Esses são os top 20 itens mais vendidos. Dá para você fazer um deles? Aí eu cheguei e olhei e falei, cara, eu não vou fazer um bolo de cenoura com brigadeiro, isso todo mundo faz. Mais do mesmo. Ele falou, Antônio, faz o que quiser, cara, só olha isso aqui. Eu falei, então tá bom, cara, eu vou fazer o bolo mais fácil do mundo, que vai escalar. Aí ele falou assim, faz o que você quiser, só toma essa folha. Cara, no dia seguinte a gente botou o bolo de cenoura com brigadeiro, o item mais vendido da noite pro dia. E congelava, escalava, produzia 100 vezes a mais do que o bolo que eu botei ali. Então, pegando esse produto e repaginando para tudo que tinha internamente, foi esse o pilar ali que a gente olhou, e quando a gente está escalando hoje, está abrindo alguma culinária, seguindo esse princípio que a gente olha, que tem até um princípio que eu vi nos podcasts que é muito bom, que é o do João Branco, do McFish, dentro do McDonald's, não sei se você já viu. Então, a gente olha que o McFish dentro do McDonald's, ele atrapalha o core da empresa, que são todos os hambúrgueres, né? Então, ele atrapalha o cliente
o cliente do Big Mac ali, do quarteirão, ele acaba esperando mais porque tem alguém pedindo um McFish que quase nunca pede. Exatamente, atrapalha o fluxo. Exato. Então, no final, a gente pensa muito e olha com muito carinho, assim, cara, essa culinária faz sentido entrar aqui? Vai entrar no fluxo operacional? E se não vai entrar, ela tem um prazo de início, meio e fim para aquele colaborador que está ajudando, que é hoje do todo, se aquela culinária não performar, tira. Então, tem que ser disciplinado em tirar. Então, tem muita disciplina lá dentro hoje, né? Mas durante um tempo a gente, cara, quase quebrou. Porque tinha muita culinária. Né? Não vou nem dizer assim, muita culinária. O problema era o cardápio. A gente sempre falou que elas iam se conversar e ter sinergia. Em algum momento, elas deixaram de ter. Tá. E hoje, tá todo mundo... Todas as culinárias têm que ter que seja uma sinergia operacional ou com um cardápio dentro da Papilla. Então, essa é a receita para dar certo. Legal. E acho que só dois comentários que a gente quase quebrou, que o Antônio falou, só para vocês terem uma ideia. A gente chegou a operar com 330 funcionários, com 3 unidades. Hoje a gente tem 6 unidades operando com 200. O Antônio teve um trabalho gigante, junto com todo o nosso time, de aprender a operar com menos pessoas, fazendo mais coisas. E com o mesmo tempo de entrega. E com o mesmo tempo de entrega. Eficiência. Com eficiência. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que o Antônio puxou sobre o iFood. O iFood, ele é o nosso principal parceiro. E a gente trata ele como sócio. Porque, de fato, ele é complementar. Ele é complementar. Então, hoje, os dados, dentro, obviamente, de toda a lei LGPD, que eles fornecem para nós, é o que faz com que todo o time de estratégia de produto e o de marketing consigam juntos com eles chegar no objetivo final. E além disso, a gente tem os nossos top buyers, que são os nossos principais clientes. Legal. Que para qualquer lançamento que o Antônio e time vão fazer, a gente primeiro manda para eles. Esse é básico. Product Market Fit. Perfeito. Eles são os caras, junto com a gente, que vão avaliar. E a gente roda um formulário que roda um NPS. Se o NPS dá abaixo de 50, que já é uma régua muito alta, todo o processo tem que ser refeito pelo Antônio e pelo time. Cara, isso aqui já deu um corte. O time já tá... Porra, que aula, porque... É isso, o cara quer lançar um produto novo, ele pergunta pra tia dele. Você gostou? Pergunta pra quem consome o seu produto. Pergunta pros seus melhores clientes. E a avaliação do consumidor tem talvez mais relevância do que a nossa interna. Porque a nossa eu fico interna... maluco, velho. Faço um negócio, às vezes, animal, tipo... Aqui, a nossa interna a gente ama, né? A gente tá muito voltado pra marca, para as ideias do Antônio, do time e etc. Então, a gente às vezes tem um viés de, tá animal, tá bom pra caramba, mas, cara, o que o cliente tá achando disso? Sim. O cliente tá gostando? Qual que é o preço que o cliente gostaria de ter na ponta? A embalagem chegou bem? O produto chegou frio ou chegou quente? Então, é toda uma análise. E assim, mesmo que a gente queira lançar, se tiver uma nota ruim, a gente não vai. Isso serve para produto, isso serve para localização, isso serve para uma nova marca. Quem direciona é o cliente. Quem direciona é o cliente. Cara, que aula. Pô, é que a gente tem tempo limitado, porque eu ficava umas 3 horas que eu tô aprendendo aqui e tô vendo coisas, cara, que, porra, o dono de restaurante, ele precisa fazer. A primeira que eu escutei foi a questão do foco do cliente mesmo, isso é super importante. Eu acho que teve uma maturidade de vocês de entender que precisava de uma reestruturação, precisava às vezes tirar pessoas, porque, enfim... a empresa em primeiro lugar, então às vezes quem te levou até o primeiro milhão não vai ser quem vai te levar pro 10º, e faz parte, e às vezes é até ruim para essa pessoa ficar lá dentro, porque ela não vai conseguir se desenvolver. Essa questão de olhar pro cliente, para ele avaliar, é uma coisa que as pessoas não fazem, e o crescimento de vocês eu acho que não é nem erro. Eu brinco que pro empreendedor a bandeira do Brasil é a inversa, não é ordem e progresso, é progresso e ordem, então cresce, calma, a gente deixou aqui alguns cacos, vamos recolher e vamos crescer de novo. Cara, uma aula, assim, compilado, eu fiquei aqui ouvindo e a cabeça borbulhando. Quero fazer um jogo com vocês rápido agora aqui, meio que um bate-bola, sobre algumas coisas, e eu queria que, pergunta de bate-pronto mesmo. Primeiro o Bruno, depois o Antônio, tá? Delivery pra você, se você pudesse escolher um só, produto ou serviço?
Puta, é difícil, hein? É serviço. Total. Serviço, pô. Eu acho que é serviço também. Boa, Eu excelente. até travei, né? Eu até travei, porque, de novo, os pilares da Papila, que são 3, que é produto, serviço, né? Que é processo. Sim. E preço justo. É difícil você... E justo não quer dizer que é o mais barato. Ele é justo pelo que você está oferecendo dentro desse negócio. É muito difícil você escolher um ou outro, né? Mas eu acho que hoje, muito dos consumidores, eles compram tempo, eles compram disponibilidade, eles compram outras coisas além do produto. E não adianta um produto bom que não chega, por exemplo, no prazo do cara, né? Eu escutei uma vez o fundador da Vtex falando: a sociedade está com mais tempo do que dinheiro. Isso se mostra quando o cara aceita pagar mais caro no iFood porque entrega mais rápido, ou no Mercado Livre porque tem o full, e no e-commerce próprio vai demorar 3 dias pelo correio. Outra, tá? Maior dor para você hoje do negócio de vocês? Pô, eu sei o que o Antônio vai falar, mas eu vou tentar falar igual. Eu acho que é entrega. Tá. Eu acho que é entrega. Logística, acho que é a logística ainda. Pô, errou feio. O meu é pessoas. Ah, não, poderia ser pessoas também. Não, mas eu acho que é isso. São as duas grandes dores. Eu acho que é a junção das duas coisas. Legal. E a última? Começar com embalagem personalizada ou começar com embalagem genérica? Personalizado. Animal. Galera, pô, o papo foi muito bom. Tenho certeza que tem muito insight. E, inclusive, já tô quebra de protocolo, quebrando o padrão aqui. Mas a gente vai ter um episódio do Além da Cozinha dentro do Papila. Então, o time tá sabendo em primeira mão agora, mas tá tudo certo, não morra no coração. E eu tenho uma pergunta, assim, muito do momento, sabe? Eu acompanho, essa é a segunda edição do iFood Move, eu acompanho de perto, e o que me transformou na minha vida foram esses universos de evento, de palestras, de conexão com pessoas como vocês, com pessoas reais que fizeram cases incríveis e, cara, estão disponíveis. Eu queria entender a visão de vocês, e aí o iFood Move, óbvio que é o grande protagonista hoje, mas no geral, quanto que vocês acham importante esse tipo de evento para o setor e o empreendedor investir nisso? Quanto que você acha que isso pode agregar para o negócio deles? Pô, vou falar aqui veio até operacional, é sensacional. Tava ali atrás já esperando para entrar aqui, conheci o Michael, não é? Da Just, da Michael. Just Burger, pô, já me convidou para ir na operação dele. O que eu mais gosto de fazer é visitar a concorrência e aprender com quem já faz melhor e é referência no mercado. Então, não só ele, ontem conheci uma galera do Rio, aí reconectei com o Henrique do Pérez. Então, cara, é essencial, porque tem muita gente disponível. Quando você vem nesse evento, você vem com a guarda mais baixa para fazer network, né? Então, cara, e fora todo o conteúdo que você aprende e vê. Então, hoje a gente conheceu você, a gente está aqui no podcast, você já vai lá na Papila. Com certeza. Acho que você não pode perder a oportunidade. Não vou perder, não. E você, Bruno? Do meu lado, eu concordo com o Antônio. Eu acho que é a troca. A gente brinca que, principalmente no nosso negócio do delivery, o principal chance da gente chegar para o consumidor conhecer a gente é o boca a boca. Então, tá aqui, conhecer gente, divulgar um pouco da nossa marca, da nossa empresa e etc., eu acho sensacional. Então, eu acho que o que o iFood faz pelos parceiros fazendo um evento como esse é inesquecível, assim. Não é só porque a gente está aqui conversando com você, mas eu acho que dá oportunidade para todo mundo se conhecer. Então, eu tô olhando ali pela janela, você vê um monte de camiseta das marcas, das pessoas, etc. Então, você vai acabar, você é dessa marca, você é da outra marca, o que você faz, o que você não faz. Então, de fato, é uma baita de uma troca de experiência que a gente consegue de uma forma mais generalizada aqui do que, me passa o contato para eu ligar, e aí, às vezes, é no dia a dia, muita correria e etc. Você não consegue, às vezes, ter tanta troca. E, às vezes, é um insight que você dá para um cara que tá pequeno de um desafio que você já passou. E acho que não poderia, né? Agora eu tô realmente em dívida com vocês, a gente não poderia falar de um baita case de delivery sem chegar no delivery, então o Moor vai entrar aí. Cara, chegou e a pergunta da embalagem de delivery personalizada, delivery. Caramba, que rápido, cara! Mas, na verdade, até para explicar pro povo, não tinha como, vocês uma baita referência está de fora, então tem o espaço de vocês aqui, a galera vai ter esse privilégio, e eu vou deixar na mão de vocês, os criadores, para abrir e explicar um pouco qual que é o produto que tá aí dentro, qual que é a surpresa que veio. Fiz para você esse. Enquanto isso, eu vou até complementar.
sobre o que eu vejo como move, né? Quando eu vi esse evento a primeira vez, eu acho que ele renova a esperança do empreendedor que se vê como dono de uma cozinhazinha, que tem vergonha de falar que tem uma cozinha eu tenho eu tenho uma cozinhazinha ali que eu faço delivery. O cara não se intitula como, eu tenho um negócio, eu tenho algo que vai levar o meu negócio pra frente, a minha empresa, a minha vida, que eu gero emprego. E eu acho que quando os empreendedores chegam num evento dessa magnitude, falam, eu faço parte disso, é o meu ecossistema, né? Então, o movimento. As embalagens todas personalizadas. O que veio pra gente aí, Bruno? Cara, a gente... É minha sobremesa favorita. Animal. Por coincidência, mas veio cookie. Boa. Veio cookie de Nutella e veio cookie de pistache. Depois pode dar pra toda a galera aí experimentar também. Assim, eu sou suspeito pra falar. Fazer igual a Ana Maria Braga, vou esconder embaixo da mesa. O Antônio sabe que a minha... De fato, essa acho que foi a primeira, né? Nossa, foi o bolo de foi essa, né? Essa foi a nossa primeira sobremesa e é a sobremesa que a gente mais vende dentro da Papila. Então... Vai falando aí. É sobre isso, né? Você vê todo o cuidado que tem pra uma embalagem, etc. Cara, a gente colocou um cookie aqui dentro. Sim. Então, é isso que a gente preza, sabe? O delivery hoje, ele não é mais o puxadinho do restaurante. O delivery veio pra ficar. A gente sempre fala... Delivery, às vezes, ainda tem uma conotação um pouco negativa. A gente fala muito mais sobre uma marca digital do que um delivery. Porque é isso, a gente quis construir uma marca que é a Papila. Vende solução, vende experiência, vai muito além de só entregar comida. Exato. Tá, animal. Exato. E essa história do puxadinho, eu acho que tiveram nos últimos anos duas frentes, dois canais que deixaram de ser puxadinho para virar protagonista principal. Um é o delivery pro restaurante e o outro o WhatsApp pro vendedor, né? Então são dois canais que, vou olhar o WhatsApp quando der. Hoje em dia o vendedor, cara, quem responde mais rápido ganha. E o delivery é a mesma coisa. Eu vejo que o mercado ele mudou. Antes eu ia no restaurante, gostava, um dia que eu não podia sair, eu falava, será que tem delivery? Hoje as pessoas pedem o delivery, provam, gostam e falam, tem loja, vamos lá. Inverteu o jogo do delivery. Eu acho que a pandemia impulsionou isso. Sim. Eu acho que a pandemia fez com que as pessoas ficassem mais retraídas, mais em casa e etc. O que ocasionou uma venda extremamente expressiva do delivery. Sim. E acho que após pandemia, as pessoas não aguentam mais ficar na fila dos restaurantes. O tempo, a paciência, etc., tudo mudou. Imediatismo. O imediatismo mudou tudo. Então eu acho que isso fez com que o delivery também rampasse de outra forma. Não, animal, concordo. E agora eu tenho dois motivos para encerrar um episódio. Um é o tempo e outro que eu preciso terminar meu cookie, que tá maravilhoso. Já dei 2 mordidas aqui. Só não falei mais, senão eu ia parar o episódio no meio. Mas, cara, quero agradecer muito. Falar que foi um baita prazer, assim. Eu falei, não estou falando porque vocês são convidados do podcast. Foi uma aula de negócios aplicado dentro de um universo que precisa. E esse é o propósito do Fala Parceiro, esse é o propósito do iFood Move. Trazer esse senso de gestão, de profissionalismo para um segmento que é muito tratado ainda como só eu vendo comida. Não, você vende muito além de comida. Você vende solução, você vende experiência, você vende a sua marca antes de você se colocar somente como um produto. Então, agradecer tanto a disponibilidade quanto a entrega de conteúdo. Vocês entregaram muito aqui, com certeza. Milhares de pessoas que vão assistir esse podcast vão tirar insights e podem melhorar a operação. E queria deixar um espaço, se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem super à vontade. Rafa, acho que a gente que gostaria de agradecer, essa é a verdade. Acho que é uma honra estar aqui falando com vocês. A oportunidade que vocês estão dando para a gente contar um pouco da nossa marca. É um mercado tão difícil, tão concorrido. E, poder estar aqui e contar um pouquinho da nossa história para as pessoas conhecerem e poder também espalhar no boca a boca, acho que não tem preço, assim. Não tem nada que a gente possa fazer que mude o dia de hoje que vocês nos estão proporcionando. Então, muito, muito, muito obrigado de coração. A gente espera também te receber na nossa cozinha, para você gravar um baita vídeo lá dentro e ajudar a gente também a divulgar um pouco mais do nosso trabalho. Com certeza. Eu faço das palavras do Bruno as minhas e, a equipe toda da Papila que tá assistindo aí, se a gente tá aqui hoje, é sucesso de todos vocês. E para quem tá assistindo e quiser pedir o cookie, ele fica até as 3 da manhã por algumas unidades e ele é imperdível. Então prova, marca a gente lá e depois comenta. Você tem certeza que você é da cozinha? O Antônio aprendeu bem a fazer um merchan. Você tem que tatuar, bora vender. Aprendeu bem a fazer um merchan. E acho que uma coisa que você tinha só para finalizar, claro, sobre uma palavra sobre o que é gestão pra gente, é pessoas.
é pessoas e cultura. Então, o que o Antônio falou de mandar um abraço e um agradecimento para o pessoal da Papila que está assistindo, a gente não seria nada se a gente não tivesse construído um time, desculpa a palavra, foda, que acreditasse muito nos nossos sonhos e que tivesse jogando o jogo junto com a gente. E toda essa galera, essas 200 pessoas que a gente falou, jogam junto e estão com a gente para fazer o negócio acontecer. Animal, parabéns e, enfim, então é uma honra recíproca, porque do meu lado também tô super feliz de ter gravado esse papo. Boa sorte, vocês têm daqui a pouco uma palestra, então você que tá aí, a ideia é justamente você possa viver o iFood, democratizar através desse podcast o conteúdo que está sendo gerado aqui no evento, mas que você veja o quão valioso as palestras daqui a pouco. Vão os dois pro palco? Sim. O Bruno e o Antônio vão estar no palco do iFood Move. Ano que vem, provavelmente 2026, você vai estar aqui e vai conseguir absorver e se conectar com pessoas como eles, que, cara, estão super abertos. Eu vi ali com o Maicon, eu só precisei apresentar os dois, quando eu voltei já estava sendo gravado um podcast ali, só faltou o microfone. E sigam a gente no Instagram. É ótimo. Qual que é o Instagram? @papiladeli. Animal. Provavelmente o time vai botar na descrição aí pra todo mundo. Tamo junto. Agradeço a você que ficou até o fim do episódio. Dá seu like, pega esse episódio, joga no grupo de WhatsApp. Empreendedor que não participa de nenhum grupo de empresários de WhatsApp provavelmente tá empreendendo errado. Até o próximo e bora vender. Valeu!